Eu sou o professor Marcos Fábio, sou sócio-diretor da Formatar Consultoria Empresarial, sou fundador dessa empresa. Eu já trabalho com gestão, inovação e empreendedorismo há muitos anos. Sou professor de pós-graduação, de curso como o MBA da Fundação Getúlio Vargas. Tenho 19 anos de experiência em consultoria. Também sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. E vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o tema inovação, empreendedorismo e gestão sustentável. Muito bem, para que a gente fale um pouquinho sobre esse tema, inovação, empreendedorismo e gestão sustentável, a gente precisa começar a pensar e a discutir uma coisa que tem revolucionado o mundo da inovação. Normalmente a inovação sempre se pautou ou sempre trabalhou em cima de processos. Só que se a gente parar para pensar quem nós somos seres à procura ou de prazer e felicidade ou de aliviar a dor. O ser humano, o movimento do ser humano, ou é para procurar prazer e felicidade ou para aliviar dores. Quem está falando sou eu. Isso é um movimento aí de toda a discussão da PNL, né, que existe aí no mercado. Mas se a gente parar para pensar no nosso comportamento, é bem isso mesmo. E aí fica a pergunta: onde que estão as oportunidades de inovação? Como inovar? Né? Quais são as empresas que estão conseguindo trazer uma inovação para o seu negócio? São as empresas que estão fazendo melhoria nos processos? Ou são as empresas que estão procurando formas ou de levar prazer e felicidade às pessoas ou de aliviar a dor? Vocês vão perceber que o processo da inovação hoje, o que é o mandatório dentro do processo da inovação, é que é uma coisa centrada no ser humano e não mais no processo. Então, na hora que a gente parar para pensar, o que motiva as inovações? Vocês vão perceber que o que vai orbitar aqui entre a motivação das inovações são problemas e dores que existem por aí no mercado ou necessidades humanas. Então, isso vai ficar orbitando aí a todo momento para motivar as inovações. Né? Por exemplo, se a gente parar para pensar no celular, o celular veio para resolver uma dor, que era a necessidade que a gente tinha lá de ser encontrado, sempre estar ligado e preso necessariamente a um fio. E a gente tem que tomar cuidado, porque inovação não é você pegar alguma coisa e fazer uma gambiarra e achar que inovou. Né? Será que isso aqui, por exemplo, é inovação? O cara pega aqui uma cabine de um carro antigo, põe em cima de uma carroça e acha que isso aqui necessariamente é uma inovação? Então, tomar cuidado com isso. Né? Isso aqui não é uma inovação. E aí, para a gente então discutir a inovação, eu preciso falar um pouquinho sobre uma metodologia que a nossa empresa, a Formatar Consultoria Empresarial, já trabalha há muitos anos, que é a gestão integrada de negócios. O que significa gestão integrada de negócios? A gente sempre fala que uma empresa ela tem 4 áreas no mínimo: uma área de finanças, uma área comercial, marketing, que é a área de mercado, uma área de pessoas e uma área de operações. E a grande questão é, por que impede essas empresas ou essas engrenagens de andar? A maioria das vezes os nossos estudos têm mostrado que existem cunhas que impedem essas engrenagens de andar, que são problemas de integração. E esses problemas de integração só existem porque essas áreas não estão alinhadas, ou sequer pelo planejamento estratégico da empresa, ou segundo os seus processos, que são processos existentes aí já no mercado, né? Os processos financeiros e por aí afora. A gente, tudo bem, pode entrar fazendo a consultoria em cada uma dessas áreas. Mas se a gente não entender que para soltar as amarras a gente precisa compreender um processo um pouco maior, então o que é fundamental para a gente soltar a amarra? Beleza, podemos começar a gerenciar cada uma dessas áreas, as amarras vão se soltar, mas a gente precisa começar a fazer a pergunta, que é uma pergunta que as empresas não estão fazendo. Tudo bem, a empresa está girando aqui, mas o que ela precisa fazer para girar melhor? Bom, será que o gestor dessas áreas, será que as pessoas que estão trabalhando nessas áreas estão trabalhando com o conceito de inovação? Então, o que é esse conceito de inovação? O que vai fazer com que um gestor seja um gestor inovador ou um gestor normalmente que está fazendo o seu trivial ali, o arroz com feijão no seu dia a dia? Vamos entender isso. Como que a inovação pode ajudar? Eu estou usando aqui, por exemplo, né, um passador de slides, que antes, quando eu ia fazer palestra, era um sacrifício. Eu tinha que ficar pedindo alguém para ir passando as telas para mim. Inventaram isso aqui. Então, alguém que pensou nisso, não pensou no processo. Pensou como aliviar a dor desse cara que está aqui na frente fazendo a palestra. E está aí uma oportunidade de negócio. O preço disso
Não importa, o que importa é que eu preciso disso, vou comprar, vou pagar. A hora que você pega, por exemplo, os scanners, né? A hora que você está lá no supermercado, um caixa que é o self-caixa, você mesmo faz o autoatendimento, né? A etiqueta eletrônica e por aí afora, o caixa eletrônico, né? A automação bancária, olha o quanto isso facilitou a nossa vida, você não tem que ficar pegando mais filas, você vai ao banco a qualquer hora, ou seja, foram inovações que aliviaram dores humanas. Olha para você ver, nós como cidadãos, a gente sabe que a gente está fazendo o serviço que era do banco, mas é muito melhor eu fazer esse serviço na hora que não tem fila, na hora que não tem gente no banco, por exemplo, do que eu querer ficar fazendo isso, esperando lá filas intermináveis. Isso é um processo de inovação, não é isso? E como fazer então essa inovação virar business? Porque não adianta nada a inovação se ela não virar negócio. E aí, para isso, a gente precisa começar primeiro a entender a diferença entre inovação e invenção. Você pode inventar alguma coisa, e normalmente, dependendo da invenção, ela pode vir acompanhada realmente de uma inovação. Se você inventa algo que não existe, você está inovando, né? Eu viajo muito, eu preciso de transporte. Alguém que inventar um teletransporte, eu vou ser cliente assíduo desse negócio, se eu puder pagar. Então vamos começar a entender. A inovação, ela tem a ver com fazer diferente, mas não necessariamente ela é inventar alguma coisa. Você tem que inovar para agregar valor, percebe? Então você pode, sem usar tecnologia nenhuma, inovar numa forma de fazer, à medida que você está reduzindo aí uma burocracia, um processo, alguma coisa que está gerando dor no seu cliente. Por exemplo, já notou que às vezes você vai no varejo e fala assim, não trocamos mercadorias aos sábados. Você já parou para perguntar o porquê daquela placa? Porque tem um processo de troca que é trabalhoso, o dono não está afim de vivenciar aquele processo de troca, ele acha que sábado a loja está cheia e ele empurra o problema para você, que está nos ouvindo aí. Agora, e as empresas que inovaram e conseguiram melhorar esse processo? Ela deixou de dar um problema para você, né? Agora, a invenção, criar algo diferente, algo que não existe. A invenção está muito mais ligada a pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que a maior parte das invenções que estão por aí, que estão dando certo, estão ligadas à tecnologia, tem muito investimento aí. Mas volto a dizer, você no seu negócio não necessariamente precisa ter um orçamento com alta tecnologia para poder inovar. Certo? E qual é a real diferença, então, entre uma ideia e uma oportunidade? Porque às vezes você tem uma ideia inovadora, mas ela não se torna efetivamente uma oportunidade. Eu vou explicar por quê. Vamos entender o seguinte, oportunidades são ideias que estão ligadas a você com a capacidade de competir. Tive uma ideia, tem capacidade de competir? Ótimo. Sei fazer? Beleza. Segunda coisa, vai me dar lucro? Vai ser rentável para o negócio? Beleza. Tem demanda? Tem gente querendo comprar? Muito bem. Tem um tamanho de pessoa, o mercado tem um tamanho suficiente que gera um volume bom de negócios? Será que eu tenho acesso a esse mercado? Muito bem, as oportunidades são boas ideias onde existe mercado com um tamanho suficiente para você operar, para gerar volume de vendas e que gere lucratividade. Não adianta nada ter uma boa ideia, mas que você não consegue vender cobrando o preço necessário para gerar lucro para o seu negócio. Eu queria contar uma historinha então para a gente entrar na inovação, que é uma história muito conhecida, mas eu acho que vale a pena contar, né? Era uma vez duas moscas e essas duas moscas caíram num copo de leite. E aí, o que aconteceu? Uma dessas moscas desistiu rapidamente, morreu, afundou. E a outra mosca mais esperta começou a bater as pernas, e a hora que ela foi vendo, o leite ao redor dela foi coalhando, foi virando manteiga, ficou firme, ela conseguiu bater as asas e sair. Muito bem. Tempos depois, a mesma mosca desavisada cai num copo de refrigerante. E na hora que ela cai num copo de refrigerante, chega uma amiga dela e fala assim, olha, veja bem, suba pelo canudo, use o canudo para você subir. E aí sabe o que ela responde? Ela responde o seguinte, não precisa não, eu já tenho experiência da situação passada. É só eu continuar debatendo aqui que vai chegar uma hora que o líquido vai ficar mais firme e eu vou voar. E o que aconteceu? A mosca morreu afogada. Por que nós estamos falando isso? Porque novos problemas requerem novas soluções. Não é porque uma solução do passado funcionou que vai funcionar agora. E nesse momento, à medida que tudo que nós já conversamos do contexto da gestão empresarial, da necessidade de inovação, da ideia e da oportunidade,
a gente precisa entender então o que é realmente o processo de inovação e por que ela é centrada no ser humano. Então preste atenção, todo processo de inovação só vai funcionar se ele for desejável pelas pessoas, se as pessoas desejarem isso. Eu desejo, tem alguma coisa que eu desejo muito, vou falar por exemplo do teletransporte de novo. Só que o teletransporte ainda não é tecnicamente possível. Então se você tem uma coisa que as pessoas desejam, mas não é possível de fazer, não adianta, não tem inovação aí, não é possível de atender. E por fim, não adianta nada as pessoas quererem ser tecnicamente possível, mas se não for rentável, economicamente viável. Então, a oportunidade da inovação está exatamente aqui, na interseção dessas áreas. E a gente precisa fazer com que ela seja tecnicamente possível, economicamente viável e rentável para o negócio. E aí, a gente trabalha com a metodologia que ficou mundialmente famosa, desenvolvida lá pelo pessoal da IDEO, né? O David Kelly e o Tom Kelly, que inclusive publicaram o livro Design Thinking, que a gente trabalha com um relativo sucesso, que é uma técnica que é baseada na diferença entre a observação e a interpretação, que ela é eminentemente centrada no ser humano e com foco ou em melhorar a vida do ser humano, criar coisas que melhorem a vida do ser humano. E é um processo muito interativo que a gente precisa desenvolver. Bom, quando a gente fala centrado no ser humano, é isso. O passador de slide foi centrado no ser humano. Olha uma inovação que a gente já convive com ela há anos, né? A gente não percebe o benefício, o controle remoto. Eu sou da época que eu ainda tinha que levantar, ir lá e apertar a televisão e mudar o canal, né? É uma maneira até de você fazer exercício em casa. Mas essa inovação aqui, ela trouxe mais conforto e comodidade. Então pense, todo o processo de inovação que for centrado no ser humano e trouxer conforto e comodidade, ele tem chance de ter mais acesso ao mercado. Olha o pau de selfie, né? Virou mania. Claro que virou mania, porque as pessoas começaram a entender que elas mesmas queriam fazer sua foto, como que ela poderia ser vista. E hoje nós temos inclusive telefone, e olha para você ver como é que as empresas estão demorando, né? Custou sair um telefone com a câmera frontal melhor do que a câmera que está do outro lado. Custou sair um telefone com flash de câmera frontal, por exemplo, né? E por que a gente demora tanto a reagir? É esse que é a situação. Muitas empresas perdem competitividade porque demoram a reagir, porque não estão atentas às inovações. Olha o post-it, por exemplo, né, da 3M, uma ideia inovadora que já está aí há tantos anos no mercado, né? Então, Marcos, mas como inovar? Entendi agora, eu quero inovar, como é que eu começo? Bom, então, primeiro, deixa eu dar um toque. Pense numa dor. Pense aí na sua região, na sua cidade, no seu estado, alguma dor que as pessoas reclamam, que está doendo, né? Nós temos várias dores aí, trânsito, mobilidade urbana, não é isso? Nós temos aí uma série de problemas não resolvidos. Pense numa dor. Questione as normas estabelecidas, não para poder ir contra a lei, mas será que aquela norma não é um paradigma? Será que não dá para fazer diferente? Né? Aqui, aliás, como norma estabelecida, tem um velho caso que a gente conta, né? Da menina que viu a mãe dela fazendo peixe e perguntou: mamãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E a mãe falou: minha filha, está aí uma coisa que eu nunca parei para me perguntar. Eu vi minha mãe fazendo e minha mãe sempre fez assim. Ah, vamos lá perguntar para ela, mamãe? Vamos. Aí ele disse: vovó, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou: minha netinha, eu aprendi com minha mãe, sua bisavó. E está aí uma pergunta que eu nunca tinha feito para ela. Ela sempre fez assim, eu sempre fiz assim também. Vamos lá perguntar para a Bisa? Vamos. Foram lá na bisavó: Bisa, por que a senhora sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ô, minha netinha, na nossa época não tinha frigideira grande, então eu tinha que cortar as partes do peixe que eram menos nobres, né? Então a gente tirava a cabeça e o rabo para caber dentro da frigideira para poder fritar o peixe ou para assar o peixe. Quer dizer, a gente passou anos repetindo o modelo sem perguntar por quê. Isso aqui é questionar normas, não é isso? Monte uma equipe multidisciplinar, busque outras pessoas da sua empresa, que não somente aquelas pessoas envolvidas naquele processo, pessoas com ideias diferentes e visões diferentes. Faça o que a gente chama do mergulho profundo. Pesquise, observe, vá a campo, vá cheirar, veja o que as pessoas estão fazendo para você começar a entender realmente e não ficar só com a informação de trás da mesa. Faça o brainstorming, fazendo a pergunta: como aliviar essa dor? E aí no brainstorming, que é o famoso toró de palpite, né, não critique as ideias e comece a colher todo tipo de ideia mais absurda que possa parecer, né?
E aí, fale com frequência, porque toda vez que você estiver falhando, né, igual Thomas Edison, ele não disse, eu não falhei 1000 vezes, eu descobri mil maneiras de não fazer a lâmpada, por exemplo. Né? Busque o inesperado e reserve um orçamento, porque não adianta você achar que vai inovar se não tiver um orçamento mínimo. Tem algumas ideias malucas, que às vezes a gente acha que pode ser maluco, mas de repente as coisas realmente podem funcionar. Né? Hoje já está no mercado aí, por exemplo, pneu de carro que não tem ar, né? É pneu que anda sem ar, porque ele tem um outro processo diferente. Porque se a gente pensar que o esperado era sempre ter pneu com ar, sempre a gente ia pensar no mesmo modelo de pneu, não é isso? Bom, então como a gente vai fazer? Quando a gente pensar inovação sem gestão, que são as engrenagens, vai ser só uma ideia. Pensar em inovação sem empreender isso, você só vai fazer um benefício próprio, inovar uma coisa para mim. Agora, o ideal é inovar para que eu gere negócio, que eu gere dinheiro com isso. Uma ideia sozinha pode ser algo interessante, mas é uma ideia sozinha. Uma gestão igual a todo mundo, sem pensar em inovação, você vai ter resultados iguais. Se nós estivermos falando de ideia mais mercado, mas sem gestão, não vai ser sustentável. O que nós estamos procurando? Uma ideia que você possa empreender, fazer a gestão correta, integrada, para a gente chegar então em inovação e no negócio sustentável. Bom, essa é uma parte da palestra Empreendedorismo e Gestão Sustentável do professor Marcos Fábio, essa pessoa que vos fala. Convido você a conhecer mais, mas se gostou desse vídeo, compartilhe, né? E aí está aqui o nosso contato, o nosso site, acessa lá, professor Marcos Fábio, acesse o nosso canal do YouTube. É isso aí. Muito obrigado.